A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. E aí, pessoal, eu sou a Larissa Machado, atual Head of Community and Partnerships aqui no Rive, e hoje eu estou aqui em mais um dia da Semana de Marketing e Vendas do Clint Hub, com um convidado super especial, o Hendrik Machado. Ele é atual CEO da Ponto Mais, uma startup mega inovadora que atua de forma muito moderna, trazendo uma solução para controle de ponto dos colaboradores. E hoje ele está aqui para bater um papo com a gente, para contar como montar uma máquina de vendas B2B. Então, Hendrik, seja muito bem-vindo e aproveita para já se apresentar e contar um pouquinho da sua experiência como CEO aí na Ponto Mais. Oi, Larissa. Oi, pessoal do Clint. Super feliz em estar aqui com vocês hoje, nessa semana de Marketing e Vendas. Falar sobre um tema que eu sou extremamente apaixonado, que é sobre o processo de vendas. E espero, nesse nosso bate-papo hoje aqui de 30, 40 minutos, poder falar um pouquinho sobre as experiências que eu já vivi nesse ramo e principalmente criando máquina de vendas. Acho que esse é o grande conceito. Muita gente tem falado sobre isso e a gente vai tentar traduzir aqui na prática, de fato, como fazer isso e dar bons insights aqui para quem está começando a sua máquina ou para quem precisa aprimorar. Então, espero que seja super valioso para todo mundo. Vai ser um prazer contribuir aí com vocês e bater essa bola aqui com a Larissa. É isso mesmo. E já vamos começar logo para esse conteúdo com uma primeira pergunta que eu tenho aqui, viu, Hendrik? A gente escuta muito falar que investir em marketing, tipo, claro, é jogar dinheiro fora. Quando a gente vai para vendas, trabalhar em vendas sem processo, para você atirar no escuro? Acho que só essa pergunta já podia fazer com que o nosso bate-papo aqui decorresse aí por 30 minutos facilmente, né, gente? Mas o que eu vou falar para vocês aqui é muito sobre a prática, né? E se vocês que estão assistindo a gente já leram Receita Previsível do Aaron Ross, se vocês já leram Spin aí do Neil Heckman, se vocês, enfim, já leram Armas da Persuasão, fiquem tranquilos. É importante que vocês já tivessem lido para a gente estar aqui, né? Acho que esse é o primeiro dever de casa, mas se vocês não leram, eu não vou dar nenhum spoiler, mas eu, de fato, vou falar muito na prática. E, principalmente, acho que hoje tem muita consultoria implementada no mercado que dá muito esse auxílio. A gente vai falar um pouco também sobre isso aqui no nosso bate-papo. Primeira coisa que eu queria deixar muito claro para todo mundo é que vendas não é um dom, e vendas não tem aquele negócio que todo mundo fala que o cara nasceu para ser vendedor, a pessoa se comunica bem, então ele tinha que ser vendedor. Enfim, vendas não é um dom, gente. Vendas é uma ciência, mas também é uma arte. Então, se você que está assistindo esse vídeo fala, puxa, eu precisava montar minha máquina de vendas, mas eu não sou um cara de vendas, fique tranquilo. Vendas é algo que tem como se treinar, tem como se desenvolver. Posso falar isso de carteirinha. Por quê? Sou contador de formação. Quantos contadores, vendedores vocês conhecem? Talvez muito poucos. E fui aprendendo a ideia de como vender, né? Como fazer realmente a venda acontecer. E aí todo mundo falava, bom, para ser vendedor você precisa ter 3 piadinhas na manga para poder criar rapport com o teu cliente. Eu falava, cara, mas eu sou péssimo para contar piadas, então se for assim, não vai dar certo. E aí pensando, como eu faço isso, né, de fato? E aí comecei a estudar. E eu acho que aí está a primeira grande dica. A primeira grande dica para você que vai montar uma máquina de vendas é se dedique aos estudos. Não tem como você criar uma máquina de vendas sem ler, sem realmente estudar, sem conversar com pessoas que já fizeram isso para entender os pontos de acerto e também os pontos de erro. Eu acho que os erros ajudam mais a gente a aprender do que, de fato, os acertos. E é dessa forma com que você começa, de fato, a querer montar a tua máquina de vendas, né? Então, muita literatura, muita mão na massa. É assim que a gente começa a criar esse processo de vendas. Sem processo de vendas, Larissa, te diria que é mais do que atirar no escuro. É realmente você esperar um resultado que você não sabe qual. Porque
você vai depender da sorte. Quando a gente depende da sorte, eu tento jogar na Mega Sena às vezes, mas até hoje não deu certo, sabe? Então, não adianta, gente. Tem que realmente criar um processo. Vendas, eu tive um gestor há muito tempo atrás que me falou uma coisa que faz muito sentido, que vendas não é um dom, que vendas ela é estatística. Se você colocar 2 vendedores, um do lado do outro, um liga para 5 clientes, outro liga para 100 clientes, pode ser que o que ligou para 5 clientes seja fantástico, conheça todas as técnicas de venda, seja um vendedor muito bom. Porém, a taxa de conversão dele, por mais ótima que seja, ele vai chegar a 4, 5 vendas. Já quem ligou para 100, se não tiver uma taxa de conversão tão alta, possivelmente ele vai vender mais do que aquela pessoa que ligou menos vezes. Então, além de tudo, vendas é estatística. E tudo que é estatística precisa de processo. Se você não tiver processo, você vai comparar alhos a bugalhos. A gente vai decorrer um pouco aqui sobre esse bate-papo. Vamos falar um pouco sobre isso para vocês, a como cuidar disso. Mas essa é a primeira grande questão. Se você está pensando em como montar a máquina de vendas, primeira coisa, pense, máquina de vendas igual processo. Não existe máquina de vendas sem processo. Perfeita colocação, e até acrescentando e indo um pouquinho adentro do que você falou sobre a questão de estudar, né? O passo C, você estudar. Da mesma forma que não existe máquina de venda sem processo, o estudo, que é o conhecimento, né, que a gente vai adquirir através do estudo, ele também deve ser um processo. Então, o que a gente fala muito aqui no Rive, a gente tem inclusive uma plataforma exclusiva para isso, é Training as a Process. Estudar, ter conhecimento é o seu próprio treinamento, e isso tem que ser um processo, porque você tem que fazer isso de forma continuada. Você pode ser um bom vendedor, o que não significa que você tem que parar de estudar. E aí entra naquela velha questão, né, Hendrik? Se você parar de estudar, o que acontece com você? Você fica ultrapassado. E dentro de um processo de vendas é a mesma coisa. Então, se eu não estudo, meu processo vai ficar ultrapassado, a gente vai bater nas estatísticas, e muito provavelmente isso não vai sair nada de bom. A gente vai estar tendo resultados inferiores aos que a gente gostaria. Mas uma coisa assim, que tem que ter máquina de vendas, a gente é bombardeado o tempo todo. Que vendedor não é uma característica, vamos colocar, não é um dom natural, né, como você mesmo trouxe. Isso a gente falando faz um tempinho, então se você ainda está acreditando nessa, vamos abrir a cabeça e começar a enxergar que é como o Hendrik falou, ciência misturada com arte. A gente vai trazer as habilidades que podem ser construídas para a gente colocar essa ciência na prática. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Parece que é muito simples, parece que é muito fácil, e muitas vezes a real importância do porquê ter esse processo, ela não é muito clara para a grande maioria das empresas. Então, eu queria que você trouxesse aqui exatamente o porquê. Qual que é a real importância de eu ter isso e onde que isso vai atingir os meus resultados hoje dentro da minha empresa? Obrigado, Larissa, pela pergunta. E só complementando a ideia de treinamento, há, 2, 3 meses me peguei fazendo treinamento de gestor de vendas da Rive. Então, para vocês verem como realmente é isso. É reciclagem em todo momento, e é super legal, porque normalmente quando você entende muito do assunto, não significa que quando você for ler um artigo, quando você for participar de um curso, de um treinamento, você vai aprender algo que seja extremamente novo. Mas muitas vezes você vai revisitar algo que você deveria estar fazendo na tua máquina de vendas e que você não está fazendo, que você deixou de fazer. Seja por qualquer motivo, que você tentou fazer lá no momento e não deu certo, e enfim, o mercado mudou, o rio passou e você acabou não tentando novamente aquilo. Então, foi super legal, porque há 2 meses eu estava lá fazendo esse treinamento de novo e falei, cara, isso aqui eu não estou fazendo, deixa eu ir lá para sentar e fazer. Então, façam isso, assim, isso é a primeira questão. E a segunda, e talvez a mais importante, que é justamente o que a Larissa perguntou para a gente, é por que eu vou fazer isso, né? Por que eu tenho que criar um processo de vendas? Basicamente, gente, porque processo de vendas estruturado te dá uma coisa que é incrível para todo empreendedor e para todo empresário, que se chama-se previsibilidade de venda. Então, a partir do momento que você tem um processo, você consegue determinar ou criar uma previsão mais próxima da realidade de fato, com quantas vendas você vai ter no próximo mês, daqui 60 dias, daqui 90 dias e assim por diante. Por que isso acontece? Muitas pessoas falam do conceito de funil de vendas ou um processo de vendas estruturado. Então, quando a gente fala de um funil de vendas, a gente vai pensar aqui como uma empresa de serviço,
no mercado B2B. Então, quando você vai vender um produto, você tem que pensar o seguinte, eu preciso de uma audiência aqui em cima, eu preciso da boca do funil, onde eu vou encher aqui de gente para poder trabalhar. Quem que está lá nesse topo do funil? No meu caso aqui da Ponto Mais, são os meus visitantes. São os visitantes da minha página. São aquelas pessoas que entram por algum motivo, seja você que está assistindo esse vídeo, depois disso vai entrar lá no nosso site e vai se tornar um visitante. Então está lá no topo do funil. O meu objetivo no site é fazer com que você interaja com os nossos materiais, com o teste do nosso produto e assim por diante você se torne um lead qualificado. A partir desse momento que você muda de fase, eu tenho um percentual de conversão. Ou seja, quantos clientes ou quantos visitantes eu preciso ter para que eu tenha X leads qualificados. A partir do momento que eu tenho lead qualificado, que eu sei mais sobre você, eu sei pelo menos quem é você, eu consigo te identificar de alguma forma, eu tenho o teu e-mail, eu tenho o teu telefone, eu sei por onde você navegou no meu site ou no meu sistema, eu consigo startar uma comunicação direcionada, onde o meu time de sales vai ter o que a gente chama de SQL, né, que é o Sales Qualified Profiles, que é o que, de fato, eu estou qualificando você como estar no momento ideal para comprar o meu produto. Então, de volta, eu tenho uma segunda conversão. Se eu tenho uma segunda conversão, eu tenho uma segunda taxa de conversão. Eu começo a entender quantos visitantes eu preciso para ter quantos leads qualificados, para eu ter quantos SQLs qualificados para o meu time de vendas. A partir desse momento, meu time de vendas vai entrar em contato contigo. Quando ele entra em contato contigo, ele vai começar a gerar as fases de venda para fazer essa conversão final em você se tornar o nosso cliente. Então, entenda que eu tenho uma quarta fase e uma terceira taxa de conversão. Então, daí eu começo a entender que, bom, se eu preciso, para cada venda, ter X visitantes, então significa que eu não preciso aumentar o volume de vendas, eu preciso aumentar o volume de visitantes. E o teu trabalho, basicamente, vai ser duas coisas. Ou encher o funil de vendas lá de visitantes, ou melhorar essas taxas de conversão. É simplesmente isso. Se você não fizer nada, basicamente, continuar fazendo a mesma coisa, você já sabe, de fato, quanto você vai ter no final do mês, dependendo do volume de visitantes que você entregue. Quanto mais profissional você se tornar na gestão e profissionalizar o teu time de vendas, melhor será essas taxas de conversão, o que farão com que você tenha um menor esforço, consequentemente um menor custo para que você traga clientes que sejam mais rentáveis para o teu negócio. É a famosa eficiência do processo, né? Sabe exatamente onde a gente pode mexer, fica muito mais fácil da gente conseguir atingir o objetivo e até direcionar aqueles vendedores para aquilo. Porque o que a gente mais vê hoje é o vendedor que não bate meta, não entende por que ele não bate meta, não sabe o que ele pode fazer para melhorar. E a gente hoje, principalmente com essa máquina de vendas ter se tornado um termo tão famoso, né? A gente vê que, indicadores e métricas de vendas são inúmeros. Você pode trabalhar com uma diversidade muito grande, mas a grande questão é você saber escolher quais as métricas e indicadores são mais relevantes para a sua operação. E aí, eu queria até te perguntar exatamente isso, Hendrik, com toda a sua experiência. Quais para você são as métricas e os indicadores essenciais para a gente conseguir manter a saúde da operação de vendas? É sacanagem essa pergunta, Larissa, porque você vai perguntar para um contador que adora número, quais são os números que ele mais gosta? Eu gosto de todos. Mas, gente, isso é super engraçado, assim, porque na Ponto Mais a gente tem essa característica muito voltada para número, né? A gente é uma empresa muito reconhecida por gestão de pessoas e a gente conseguiu atrelar a gestão de pessoas a resultado, que é muito bacana. E por isso a gente vem se destacando, como a Larissa falou anteriormente, a gente está pelo segundo ano no GPTW, no ano passado a gente ficou em sexta melhor empresa para se trabalhar no Paraná, então é legal ver isso, e quando a gente fala de número, é legal porque aqui na Ponto Mais, todo lado que você olha tem uma TV, tem número, todos os nossos stacks aqui falam sobre números, então eu vou tentar aqui pincelar algumas coisas que eu acho que fazem mais sentido, mas eu acho que depende muito da fase do teu negócio. Se você está iniciando, você tem que ter as suas métricas mais voltadas para o teu ICP, mais voltadas a você entender qual é de fato, o quanto você de fato está conseguindo chegar no teu cliente ideal, né? É onde a gente fala muito sobre você encontrar o teu market fit, né? Você encontrar, cara, onde que está realmente aquele mercado que está pronto para comprar o meu produto. Acho que tuas métricas têm que estar concentradas aí. Quando você está falando de evolução, você tem que estar falando de volume, escala, e aí está falando de volume. E quando você já tem uma certa escala, você tem que falar de eficiência. Então, eu divido aí em três principais blocos
para que a gente não misture aqui as coisas e aí não faça realmente mais sentido para dentro do teu negócio. Na fase que a gente está, que é uma fase de scale-up, de tração, assim como Clint, como Reeve, enfim, a gente está em fases muito parecidas. O que a gente olha muito, por exemplo, hoje dentro do meu negócio é o lead time, ou seja, quanto tempo esse lead que entrou lá no meu funil, lá na fase de visitantes, demora para ele sair lá no final como um cliente, né? Porque isso me dá o total de previsibilidade que eu vou ter nos próximos meses. Então, isso é um primeiro indicador que eu vejo em vendas. Segundo indicador, e aí indicadores básicos de vendas, que eu acho que todo mundo tem que ter, é um ranking de volume de contratos e de MRR, né, do valor mensal aí que o cliente vai deixar na mesa. Acho que isso são coisas básicas. E taxa de conversão das fases do teu funil. Isso é extremamente importante. Muita gente olha só a taxa de conversão final. Puxa, para que eu possa vender um cliente lá na ponta, se a minha taxa de conversão é de 25%, eu preciso ter 4 visitantes na minha página, ou de 4 pessoas no meu SQL. E isso é bem estressante, porque você está olhando só uma taxa de conversão. E muitas vezes o teu gargalo não está nessa última taxa. Muitas vezes o teu gargalo está em outras fases do funil. Então é importante que você olhe a taxa de conversão de fase por fase. Primeira coisa, Hendrik, mas quais fases eu tenho que ter? Olhe para o teu negócio e veja quais fases engargalam mais o teu processo de vendas. Então, puxa, eu sinto que aqui eu demoro mais. Então, se aqui você demora mais, abre mais fases para você entender aonde está demorando de fato. Se você vai ter 2 fases no teu funil, se vai ter 3, se vai ter 5, se vai ter 10, isso depende do teu ticket médio, isso depende do tempo que você demora para fechar um contrato. A título de curiosidade, na minha, que eu tenho hoje um lead time de 10 dias, é super rápido, a gente tem 4 fases no nosso funil de vendas. Então, isso depende muito de cada negócio, para que você possa operar nesse sentido. Então, a gente falou sobre volume de contratos, sobre valor de contratos, sobre taxa de conversão entre todas as fases do funil, sobre lead time, tempo de fechamento que existe entre esses clientes. Eu acho que aí você tem 4 grandes bons indicadores aí para poder trabalhar. Uma outra coisa que a gente olha aqui, Larissa, na Ponto Mais, todos os nossos indicadores a gente olha de maneira semanal. Então, toda segunda-feira, os gestores de todas as áreas reportam num Drive todos os indicadores das suas áreas. E aí é um momento onde eu consigo olhar para esses indicadores com mais foco. E é o momento também dos gestores afiarem o machado, né? Onde a galera pensa aqui e fala, não, peraí, olhei o resultado que aconteceu na semana passada e vou fazer a planning dessa semana baseada no resultado que a gente teve até então. E aí a gente olha muito também a taxa de crescimento de uma semana para outra. Quanto cresceu, quanto decresceu, se decresceu, o que aconteceu, se cresceu, o que aconteceu também, para investir em coisas que são boas, né? Então, para mim, esse é o conceito aí mais simples possível para que você consiga, de fato, ter uma versão 1.0 aí da tua máquina de vendas. E você trouxe no finalzinho aí o que eu acho que é mais importante. Ao meu ver, mais importante do que você ter os indicadores certos dentro da sua empresa é você saber como utilizá-los. Bom, você falou, eu gosto muito de números. Se a gente tiver muitos números e não souber fazer nada com eles, e o que eu digo nesse sentido? Tanto a frequência que a gente vai analisar, quanto as ações que a gente vai tirar daquele número, não adianta nada você ter os melhores indicadores em mãos. Isso a gente vê muito, tanto dentro de empresas quanto os próprios vendedores, porque eu sempre falo, e a gente tem discutido muito isso dentro da nossa comunidade, que indicadores e métricas, a gente tem sempre os dois lados da moeda, né? A gente tem o lado do gestor da empresa, que ele vai analisar e acompanhar os indicadores mais macros, e aí o papel dele é olhar para o ambiente como um todo e definir quais ações ele vai tomar para poder melhorar aqueles indicadores cada vez mais, mas a gente também tem o papel do vendedor como profissional, e vendedor eu coloco todos os profissionais de vendas, SDR, closers, farmers, que eles também têm que pegar esses indicadores que muitas vezes estão disponíveis dentro das diversas ferramentas que eles podem utilizar e fazer isso acontecer na prática. Por quê? Não adianta eu só ver que o número está ruim e eu continuar fazendo da mesma forma que eu estou. Então, ambas as partes, vou colocar todos os componentes da máquina de vendas, e um deles são as pessoas, a gente precisa estar sempre atento a esses indicadores para a gente poder usar eles para realmente fazer alguma coisa
com isso, né? E até nesse sentido, quando a gente olha para indicadores, a gente vai estar sempre muito associado a ferramentas, né? E eu queria saber de você, qual que é a importância de um stack de ferramentas dentro da operação de vendas? Bom, gente, eu, como falei para vocês, sou um pouco aficionado por número e também por ferramentas, assim, eu sou o eterno curioso. Não sei se eu sou tão dedicado na questão do aprendizado, mas a curiosidade é algo que mexe muito comigo. Então, eu não posso ver o nome de uma ferramenta que já estou eu entrando lá no trial e querendo saber como isso funciona. Na Ponto Mais, hoje, a gente usa só na área de vendas, canais e marketing, mais ou menos hoje 17 ou 18 plataformas. Então, tem bastante coisa aí para a gente poder falar. Mas é extremamente importante. Claro que quando você for começar a tua máquina de vendas, você vai começar com 20 plataformas, né? O importante é que você entenda primeiro o conceito. O conceito é a primeira coisa para você entender, enfim, para que você tenha esse conceito, você pode criar ele em qualquer plataforma que você queira usar. Se quiser criar ela em Word, se quiser criar ela em Excel, cria, não tem problema. Agora a questão, quando você começa a dar escala para isso, esqueça, você precisa ter ferramenta para que você consiga olhar os números de forma correta. Nada adianta você ter... acho que as duas coisas são importantes nesse caso, Larissa. A gente precisa ter o processo, aqui a gente chama de playbook, então a gente tem um playbook determinando como fazer os apontamentos nas ferramentas de maneira correta e em cada momento como usar. E a segunda coisa é a análise das métricas e indicadores. Por que as duas são importantes? Se você olhar sua métrica e indicador pelas suas ferramentas, sem as pessoas seguirem num padrão o preenchimento delas, você não vai conseguir comparar essa performance, né? Então, é importante que você tenha a metodologia e a ferramenta para que te dê essas métricas e indicadores. No nosso caso, a gente trabalha com cerca de 3 mil oportunidades de vendas por mês. Então, com 4 fases, como eu falei para vocês, dentro do funil de vendas. Num lead time super rápido, que é de 10 dias, hoje nosso time só de Inside Sales tem 15 pessoas, o time de canais tem 7 pessoas, o time de marketing 9 pessoas. Como você acha que eu conseguiria cuidar disso se não fosse ferramenta? Não tem como, né? Então a gente precisa ter, de fato, ferramentas para poder nos dar essas análises de um jeito muito mais rápido. Por quê? A tua função como gestor de vendas, como empreendedor, como uma pessoa que está criando a máquina de vendas, tem que ser no trabalho junto com as pessoas. Criou o processo, a partir desse momento é trabalhar junto com as pessoas. Se você está perdendo tempo sentando na frente do computador para ficar analisando informação, você vai gastar a tua energia para buscar o número. A hora que você achar o número, você já não tem mais energia para fazer a correção necessária no time ou no processo. Então, posso te citar um exemplo, já aconteceu comigo. Já tive um gestor de vendas no outro negócio que ele era muito bom assim para poder criar processo e tal, e levantar os números. E aí ele levantava o número, ele percebia que o número não estava bom, mas ele não tinha atitude de ir lá e sentar com o time para poder treinar, para desenvolver, para melhorar aquela habilidade ali necessária para aumentar uma conversão. Então nada adianta você entender de número, entender de ferramenta, ser curioso, entender todo o processo, tá aqui vendo esse vídeo, e aí você falar, puxa, mas eu não consigo ir lá falar com o meu time. Cara, você tem que falar com o teu time. Teu time vão ser ali os teus soldados que vão te ajudar realmente nesse processo e que você vai conseguir, através desse input de informação do teu time, de fato poder olhar. Então entenda uma ferramenta que, ou contrate uma ferramenta, ou entenda uma ferramenta que faz sentido para o teu momento de negócio, e que principalmente te dê esses números da forma mais rápida possível, para que você não perca tempo com isso, mas para que você ganhe teu tempo, invista teu tempo no desenvolvimento das habilidades do teu time. Que habilidades eu vou desenvolver, Hendrik? Aquela que você entender no teu funil, que está prejudicando mais, que está abandonando mais a tua taxa de conversão. Por exemplo, no meu caso, se eu estou vendo que eu tenho um grande volume de oportunidades que chegam em proposta, e depois da proposta essas oportunidades declinam, eu tenho uma grande perca nessa fase, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. É esse o meu gargalo. Quando eu vou entender, eu vou possivelmente chegar em algumas teses. Uma tese pode ser, meu vendedor está antecipando a etapa de proposta, né, sem realmente ter desenvolvido todo o processo de vendas ou a metodologia de vendas de fato, né? Ou pode ser ainda que a minha proposta não está condizente com a expectativa criada por aquele lead, que no momento ele chega quente e a partir do momento que ele recebe a proposta, ele não evolui.
ou ainda pode ser que depois da proposta, o meu tempo de follow dessa conta está muito baixo, está muito alto, eu preciso diminuir esse tempo de contato para não deixar aquela conta esfriar. Enfim, então veja que em uma pequena fase eu levantei 3 teses, então são 3 hipóteses que eu vou ter que validar. Se eu ficar na frente do computador tentando validar as coisas, eu não vou conseguir. Eu preciso sentar junto com o meu time e entender o que de fato está acontecendo para que nesse momento as minhas oportunidades estejam perdidas e não estejam evoluindo como eu imagino. E de tudo isso que você falou, Hendrik, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando você trouxe o ponto de habilidades do seu time. Então, você está sempre ali controlando no sentido de direcionar para o desenvolvimento dessas habilidades. E a gente sabe que a única forma da gente desenvolver habilidades de um ser humano é com um conjunto de ações que vão constituir um treinamento, que é o que a gente chama de treinamento. E a gente sabe que treinar é um passo muito importante, assim como escolher a melhor metodologia é também importante. Mas aí eu te pergunto, a gente sabe que é importante, mas a gente também sabe que existem diversas formas de você fazer isso. Como escolher a melhor metodologia para treinar o time visando desenvolver essas habilidades? Bom, outra pergunta bem cabiciosa aí, que eu acho que cabe um conjunto muito grande aqui de referência bibliográfica para que a gente consiga definir, de fato, esse tema. Primeira vez que eu tive a oportunidade de falar sobre técnica de vendas e sobre metodologia, Larissa, se eu não me engano, foi há, 12 anos atrás, 13 anos atrás. E a gente já falava das mesmas técnicas e metodologias que existem nos dias de hoje. Então, isso para que vocês entendam que, de fato, não importa se uma metodologia ela é mais nova, mais antiga, mas, de fato, o que importa é se você consegue colocar essa metodologia no teu pitch, se você consegue colocar essa metodologia no teu negócio. Quando eu precisar pegar o telefone, entrar em contato com o cliente, quando eu precisar fazer uma call com ele, eu consigo executar o que essa metodologia coloca como cerne, né? Acho que essa é a primeira questão. E eu vou usar uma metodologia aqui como exemplo, mas de fato não é a minha preferida. A gente tem uma metodologia própria na Ponto Mais, mas eu vou falar aqui sobre uma que é mais tradicional no mercado, que é o SPIN. Então o SPIN, basicamente, ele vem da situação, da implicação, do problema e da necessidade, né? Daí a palavra SPIN. Então, quando a gente vai falar sobre situação, é sempre a ideia, e isso é uma dica super importante para quem ainda não sabe, acho que todo mundo que já está aqui já sabe disso muito, mas, a gente como vendedor, a gente tem 2 orelhas e uma boca, não por nada, assim, mas é que a gente tem que escutar muito mais do que falar. Então, a primeira questão de situação, e todo o processo de vendas, ele está muito relacionado às perguntas. Não é as respostas que você dá, mas quais as perguntas que você faz. Porque é através das perguntas que você vai fazer o teu cliente reconhecer que, de fato, ele precisa da tua solução, que, de fato, ele tem um problema. Ou pode ser que até ele entenda que ele não tem esse problema, ele vai ficar feliz de você ter levado ele a um processo de falar, puxa, eu não preciso disso. E vai te indicar para outras pessoas que entendam que você não quis forçar essa venda, que você foi realmente consultivo nesse processo. Como eu estava falando, então no SPIN, a primeira fase dela é a situação. Então é você entender em que momento aquele lead, aquele teu futuro cliente se encontra. E essa situação, essas perguntas situacionais, elas são muito relacionadas à autoridade, né? Entender quem é essa pessoa que está conversando contigo lá dentro da empresa, entender quais são atualmente o modelo com o qual o cliente resolve se ele não usa a tua solução, enfim, então entender essa situação de fato. O I, ele é a implicação, que é se ele não resolver esse problema pelo qual a tua ferramenta resolve, como ele vai resolver isso, né? Então, é ele poder entender o valor da não compra. Se eu não comprar do Hendrik, quais os problemas que eu posso ter lá na frente? Então, no meu caso, né, se eu não comprar um software de ponto, qual problema eu posso ter lá na frente? Bom, você pode ter uma reclamatória trabalhista onde um funcionário alegava que fazia hora extra e você não terá como provar que ele não fazia essas horas extras e você vai ter uma causa perdida. E para pequenos empresários, uma causa de hora extra não custa menos que 5, 10 mil reais, é um valor que sai do teu capital de giro e que pode fazer você fechar suas portas. Então, quando você fala assim, puxa, se eu não contratar então uma solução de ponto, eu posso perder o meu negócio? Pode. Então, é uma coisa que meio maluca, mas que durante o processo e com a metodologia você consegue explicar e mostrar para o teu cliente. Quando você vem para o P, que é o problema, né? Então, de fato, é qual o problema o cliente tem naquele momento, né? Então, a gente falou de implicação e qual é o problema, né? O que de fato eu quero resolver. E aí tem uma grande sacada nessa história de problema. Porque o vendedor, ele quer muito resolver isso de maneira rápida.
Então, o cliente fala um problema, ele já fala, beleza, esse é o problema, vamos tentar resolver. E aí, eu acho que está uma das grandes diferenças entre grandes vendedores e vendedores que não conseguem ter grandes performances, que é você poder desenvolver a cadeia de problemas do cliente. Ele não tem um único problema, ele tem vários, só que ele só percebeu um. Então, o nosso objetivo é poder mostrar para ele, através das nossas perguntas com o problema, que ele tem mais do que aquele problema. Para que ele entenda que ele fale, puxa, o grau de importância, a prioridade que ele vai dar na tua ferramenta ou no teu processo de vendas é muito maior a partir daquele momento. Porque, de fato, ele entendeu, puxa, eu tenho um problema maior do que eu imaginava que eu tinha. Então, eu preciso criar prioridade, gastar energia com isso para resolver. A partir do momento que ele realmente, a gente brinca, né? Ele já está desesperado, fala, meu Deus, eu tenho mais problema do que eu imaginava que eu teria, aí você vai, de fato, para a necessidade, que é como a gente resolve esse problema do cliente, aí onde a gente vai apresentar o nosso benefício. Então, qual metodologia você vai apresentar? Isso indifere. A gente tem uma própria, como eu falei para vocês aqui, na Ponto Mais, mas ela está muito baseada em cima do SPIN. Então, eu acredito muito nesse modelo. Pense sempre isso, o vendedor tem que falar muito pouco, ele tem que fazer as perguntas certas para que o próprio cliente entenda que ele tem essa necessidade e que você possa desenvolver isso com o passar dos tempos, com o passar do teu processo. Então, qual metodologia vocês vão usar? Fiquem super à vontade, entendam o que faz mais sentido para o negócio de vocês, para o momento que vocês estão. Mas é importante, tem que ter uma metodologia e tem que estar escrito no papel. Escrito no papel e todo mundo ter acesso e treinar sobre isso, né? Treinamento é extremamente importante. Hoje, a Larissa falou um pouquinho sobre treinamento, tem muitas empresas investindo em Sales Enablement, né? Tem, inclusive, áreas ou pessoas que são focadas, inclusive, só para treinar o time de vendas. E elas vão treinar o quê? Elas vão treinar justamente olhando para o funil de vendas e entendendo como ela dá mais eficiência, para quais habilidades são necessárias desenvolver para que a gente tenha mais eficiência nesse funil de vendas. Então, não tem segredo. É simples como isso que a gente está falando para vocês. É fácil? Não, não é fácil, mas é simples. E nem sempre fazer coisas simples são fáceis, pelo contrário, elas são bastante difíceis. Então, se você não tem uma área de Sales Enablement, se você não tem um Sales Ops para gerar número, fique tranquilo, a maioria das pessoas não tem. Nós começamos assim também, e chegamos aonde estamos hoje. Então, o que precisa fazer é gastar energia, fazer isso acontecer, que eu tenho certeza que se você entender como isso funciona na base, depois é só criar a escala, colocar as pessoas necessárias para tocar essa máquina, e aí poder criar as versões 2, 3, 4, 5.0 da tua máquina de vendas. Com certeza, eu acho muito legal você trazer e falar da sua própria metodologia, porque hoje o que a gente mais vê, e falando principalmente do SPIN, que foi o que você trouxe, né, que isso sendo levado muito à risca. E o SPIN, ele é uma metodologia muito boa, que quebrou vários paradigmas e que dá um direcionamento muito legal para todos os vendedores, sim, mas muitas vezes pode não ser a mais adequada para você utilizar. Então, eu também sempre fui muito dessa linha que você colocou, viu? Na verdade, eu sempre gostei de usar um pouco de cada framework, de cada metodologia para construir o meu próprio. E aí, para fazer isso acontecer, não é do dia para a noite, gente. A gente não vai ler o SPIN, vou pegar e amanhã em todas as minhas reuniões eu vou colocar o SPIN na prática certinho. Não é assim. A gente não consegue, até porque não é simplesmente um script. Eu vou simplesmente ter minhas perguntas do S, ter como que eu vou fazer o P e vou ligar para o cliente e vou falar. Vai depender muito da dinâmica da call e também da habilidade do vendedor para colocar cada um desses pontos. Então, é sempre importante lembrar que também, gente, se é o SPIN que faz mais sentido para você, você não precisa seguir exclusivamente essa ordem do S, do P, do I e do N. O que você tem que ter em mente é que a metodologia, ela é vou colocar como um artifício para poder te direcionar para que você consiga captar o quê? As informações mais relevantes dentro daquele processo. E quais são essas informações mais relevantes? Aí a gente cai em algo que o Hendrik trouxe lá no inicinho, no famoso playbook de vendas, que dentro desse playbook de vendas vai ter a sua própria matriz de qualificação. Então, lá você vai saber o que você precisa de avaliar dentro de cada oportunidade, em cada momento que ela está dentro do seu processo de vendas, para você conseguir utilizar do framework para te dar um direcionamento e você obter essas respostas. E, igual eu falei, não é de um dia para a noite. E vendas, a gente sempre faz uma associação aqui no Rive
com um treino de academia. Ninguém fica forte de um dia para a noite. A gente tem que ir lá, malhar com consistência, pegar peso, sentir um pouquinho de dor ali naquele momento, e do lado de cá é a mesma coisa. Então, a gente precisa estudar, precisa colocar em prática. Como que a gente vai colocar em prática? É só durante o meu dia a dia? É só ali, com uma oportunidade em mãos? Não necessariamente. Por isso, a gente sempre reforça. Fazer roleplays com o gestor, com o time, e criar a própria cultura de feedback. Então, você tem que estar sempre procurando receber feedbacks, dar feedbacks, para a gente criar um loop de desenvolvimento de toda a equipe. E, assim, até para a gente finalizar, Hendrik, eu queria deixar aqui um tempinho agora para você trazer mesmo as suas considerações finais de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Obrigado, Larissa. Foi incrível bater esse papo contigo. E apesar de a gente ainda não se conhecer pessoalmente, nossa primeira interação, super legal ver o quanto a gente pensa parecido quando a gente fala sobre vendas, sobre máquina de vendas. E isso não é coincidência, pessoal. Isso é porque, de fato, é o que está funcionando nos dias de hoje e que fazem com que a gente possa realmente trazer resultado para dentro das nossas organizações. Sempre invistam no desenvolvimento das pessoas. Eu acho que a gente tem 2 caminhos aí que são importantes. É criar o processo e desenvolver habilidades. Para desenvolver habilidades são pessoas. Então, não existe outro mundo para empreendedor ou para gestor de vendas. Isso é uma coisa importante, né? Se você olhar todos os empreendedores de sucesso, uma das habilidades que eles normalmente se dedicam a aprender e a melhorar é a habilidade de vendas. Porque nós, como empreendedores, a gente precisa saber vender, a gente precisa saber negociar. Esse é o nosso negócio. E negociar não significa comprar algo pelo melhor preço, né? Mas é realmente você encontrar a melhor solução para o teu negócio, para o teu momento. E acho que eu aprendi bastante durante essa caminhada, durante essa trilha que nós fizemos. Estou super feliz aqui de poder ter contribuído um pouquinho aí para o desenvolvimento de vocês. E vou ficar super à disposição aí para quem quiser depois manter contato, enfim, me adicionar aí para a gente poder falar sobre vendas, entender o momento de cada negócio de vocês e contribuir para que vocês tenham sucesso nas vendas cada vez mais. Eu acho que isso é um jogo que é viciante, cada vez a gente quer aprimorar mais a máquina de vendas, cada vez eu já estou aqui na minha versão, acho que 25 de playbook, e aí você vai sempre, não, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, porque realmente é viciante, porque você vê na prática aquilo que você mudou, implementado e dando resultado, né? Mesmo que o resultado seja ruim, mas você vai ter um resultado. Então, acho que isso é incrível. A gente tem que sair da zona de conforto, e o convite que eu faço para vocês é justamente esse. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre escuto a mesma coisa, então vamos lá, o que você está fazendo, né? Você já ouviu isso que a gente falou aqui para você? Já ouviu? Então, o que você está fazendo, né? O que você está fazendo para ir atrás? Quais ferramentas você assinou? O que você está lendo? O que você está sentando com o teu time discutindo todo dia? Tenha certeza que as coisas estão muito mais em nós, em empreendedores, do que a gente querer levantar a mão e falar, mas meu vendedor não é tão bom. É nossa responsabilidade fazer com que o nosso time de vendas fique forte, fique bom. Então, esse é o meu recado final, as minhas considerações. Perfeito. E se você quiser até aproveitar e já passar para o pessoal um pouquinho de seus contatos, quem quiser conversar mais com você depois daqui, fica à vontade, Hendrik. Obrigado, Larissa. Gente, quem quiser falar mais sobre vendas, pode me adicionar no LinkedIn, Hendrik Machado, como está aqui embaixo. Também pode entrar no nosso site para entender um pouco mais do nosso negócio, que é o .mais.com.br, está aqui também para vocês poderem acessar. Vai ser um prazer realmente poder contribuir não só em relação ao controle de ponto dentro da empresa de vocês, mas também falar sobre vendas, sobre isso que eu gosto tanto. Perfeito, Hendrik. Quero te agradecer muito aqui pela presença. Foi super produtivo o nosso bate-papo. E também já aproveitar e falar 2 coisinhas com vocês. Quem está acompanhando essa semana já sabe que não é a primeira vez que eu estou aqui junto com um convidado especial para fazer esse evento acontecer em parceria com a Clint. Mas quem tiver interesse em conhecer também, o Reeve está dentro de um dos stacks de ferramentas necessários para a gente rodar uma operação de vendas completinha e de sucesso. Então, hoje o Reeve é uma ferramenta líder no mercado de Sales Engagement.
Eu vou deixar aqui para vocês também o site, para quem quiser conhecer mais. E aproveitando que lá no nosso site também, e aqui no River, a gente tem uma comunidade de vendas para a gente discutir todos os assuntos relacionados a essa área, que a gente sabe que são infinitos e a gente pode explorar de muitas as formas. E quem de vocês quiser participar também, viu? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o site da nossa comunidade. Quem quiser participar, vai ser um prazer ter vocês lá conosco, viu? E qualquer coisa que vocês precisarem também me coloco à disposição, tá? Um abraço, Hendrik, e muito obrigada mais uma vez. Valeu, gente. Um grande abraço. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.